Quero falar em fé, né? Na verdade, o título da minha mensagem é Triunfo em tempo de crise, estabelecendo o propósito de Deus e o chamado dele em nossas vidas. Então eu vejo que é um tempo que nós precisamos cada vez entender mais o propósito de Deus em nossas vidas, depender mais de Deus cada dia mais, porque para os crentes, para a igreja, para Deus não tem crise. Deus não está sujeito às intempéries, a planos, a política. Deus não está sujeito a nada disso. Deus não se sujeita a isso. Deus não tem inimigo, Deus não tem crise. Então nós precisamos estar num patamar mais alto, depender mais do Senhor, confiar mais em Deus, né? E para isso, né, vocês têm visto nós falarmos várias coisas aqui em cima, incentivá-los a estar presente em vários eventos que nós estamos fazendo aqui. Até ontem achei muito interessante, quem não esteve aqui ontem, a pastora que pregou uma bênção, ela falou uma coisa que realmente uma das coisas que ela me falou que chamou a atenção, ela falou várias coisas que me chamou a atenção, que antigamente nós fazíamos vigília, que começava às 11 da noite, acabava às 5 da manhã, você saía de casa 3, 4 da manhã para orar. E hoje nós estamos fazendo vigília, para começar às 10, acabar meia-noite, ver se vem gente para orar. Ver se parece alguém da igreja, para orar, para edificar a sua vida, para você ter comunhão com o Pai. Em vez de parar de ficar reclamando, murmurando, vem aqui, se prostrar diante de Deus, de orar e se quebrantar, que é o único que pode resolver a tua situação. Não é pastor, não é ninguém. Então, quinta-feira, tira um tempo. A vigília começa às 10 da noite. Se você tem fé, se você crê nesse Deus da palavra da Bíblia, quarta-feira, perdão, quinta que é feriado, né? Então, quarta-feira, quinta você pode dormir até mais tarde. Mas quarta-feira às 10 da noite, né? Começa às 10 horas. Teoricamente acaba meia-noite. Mas eu espero e oro para que o Espírito Santo conduza que vá mais além disso. Porque nós não podemos limitar a Deus. Não que nós não sejamos uma comunidade que não tem direção, que fazemos as coisas assim, aleatoriamente. Não. Nós podemos orar mais. Em Atos nós vemos os discípulos reunidos e orando constantemente na presença do Pai. O quanto eu oro que determina aquilo que a minha vida espiritual, o quanto nós temos orado e colocado diante de Deus. Então não adianta claro, 10 aqui orar. Esses 10 vão estar na presença de Deus. Deus vai agir na vida desses 10, desses 20, desses 30. Mas se você verdadeiramente crê que Deus pode mover o sobrenatural sobre a tua vida, independente das áreas que for, se for financeira, saúde, for espiritual, emocional, não importa o que for, Deus pode agir, porque como eu disse no começo, para Deus não tem nada impossível. Então tira um tempo, vem aqui na quarta-feira conosco, vai ser um tempo de vigília, um tempo que você vai estar adorando a Deus, orando, vai ter o louvor, né? Invista na sua vida, aprenda a investir na sua vida, amém? E para reforçar, quinta-feira temos o culto de oração. Está sendo um culto breve, tá? O Celso prometeu que vai falar 10, 15 minutos. Essa quinta não é ele, é a pastora Cíntia que prega, amém? Isso? E nós vamos ter um tempo de oração. Por que nós temos falado tanto em oração? Que somente orando que há solução, né? Então não adianta a gente ficar pedindo, ore por mim, irmão, ore por mim, deixa um bilhetinho. Claro que nós vamos orar, mas Deus, Jesus Cristo, quando veio na terra, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Ele deu direito a você essa autoridade de orar a Deus e falar: Pai, na autoridade que é me revestida. Então nós, nessas quintas, falamos um pouquinho mais, estaremos ensinando sobre oração também, sobre como nós devemos orar. Então, aprenda, amados. Eu gosto de falar muito disso, porque nós temos que aprender a investir em nossas vidas.
Porque muitas vezes nós investimos em faculdade, cursos de pós-graduação, e está tudo certo, você tem que investir também, você precisa se capacitar, mas quando nós falamos em Deus, ministerialmente falando, nós deixamos de lado. Quando eu estava preparando essa mensagem hoje, é até algo que eu irei falar na mensagem, quando eu vejo em Abacuque 3, 17 e 18, quando ela declara assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, sempre, constantemente, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então nós vamos ter mais um louvor. Vamos cantar aquele louvor, né, que cantarei o meu amor a Deus. Mas cante como se fosse sair da igreja agora e fosse arrebatado, fosse a última canção da sua vida. Cante como se estivesse cantando para Deus. Se você souber a letra, feche os seus olhos e adore a Deus. Se você não souber, acompanhe no Data Show, mas coloque o seu coração quebrantado verdadeiramente diante de Deus. Esqueça do teu irmão da frente, do lado, se ele está de sapato bonito, descalço, feio, esqueça, feche os teus olhos, coloque diante de Deus, pense com você agora, que esse tempo é você e Deus, que isso dependeria da tua existência na terra, do teu continuar de vida aqui, do nosso fôlego, é Ele que dá o nosso fôlego de vida. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Que há no céu, sim, eu cantarei, grato por ouvir a minha adoração e o meu louvor, Jesus. Sim, eu cantarei a canção que há no céu, sim, eu cantarei, grato por ouvir a minha adoração e o meu louvor, Jesus. Terra e céus o adoram, reinos e reis se prostram, tudo em você é amável, Filho de Deus, és a razão do meu viver. O amor que nos liberta, a luz que nos conduz, como fogo ardente, Filho de Deus, és a razão do meu viver. Sim, eu cantarei a canção que há no céu, sim, eu cantarei, grato por ouvir a minha adoração e
como fogo ardente, Filho de Deus, és a razão do meu viver. Sim, eu cantarei a canção que há no céu, sim, eu cantarei, grato por ouvir a minha adoração e o meu louvor, Jesus. Sim, eu cantarei a canção que há no céu, sim, eu cantarei, grato por ouvir a minha adoração e o meu louvor, Jesus. Sim, eu cantarei a canção que há no céu, sim, eu cantarei, grato por ouvir a minha adoração e o meu louvor, Jesus. Sim, Deus, nós cantaremos, Pai, continuaremos a cantar, Senhor, porque como Abacuque declarou, Pai, no seu livro, Pai, nós exultaremos em nosso Deus, continuaremos, Pai, cantando e se alegrando, porque nós sabemos que a nossa fonte é o Senhor, Pai. Nós entendemos e cremos, Pai, que a nossa fonte é Tu, Senhor, que nada, Pai, nada pode nos abalar, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor é o nosso Pai, Senhor é o nosso tudo, Pai. E nesse tempo, Pai, conduza-nos, Pai, um tempo, Senhor, diante da Sua presença mais e mais e mais, Pai, para que possamos, Senhor, verdadeiramente aprofundar mais e mais em Sua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, Pai, que tudo que seja falado seja para edificar a Sua obra, edificar, Senhor, o Teu corpo, Pai. Pai, nós cremos e sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, nos ama e nos amou desde o princípio, Pai, desde o ventre de nossas mães, Pai, e nós sabemos ao Deus que servimos. E Deus, muito obrigado por tão grande amor, muito obrigado por tão grande amor, Paizinho. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, pela obra que fez por nós, que deu direito à salvação, à vida eterna. Muito obrigado, Pai. Pai, sabemos que não tem como pagar, como fazer algo para que venha pagar tão grande amor por nossas vidas, Pai. O que nós podemos dizer e declarar, Pai, que nós Te adoramos, que nós Te celebramos e que continuaremos cantando independente daquilo que ocorra, Pai, porque nós Te amamos, Paizinho. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém, amém. Amados, pode se sentar, por favor. O texto base da minha pregação, que nós lemos agora, é Abacuque 3, 17 e 18. Isso. Coloca Almeida para mim, Lucas, por favor. Isso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, da malhada e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, amém. Essa palavra do Senhor. Amado, esse texto para mim é uma declaração de fé tremenda. Quando Abacuque declarou essas palavras, que está constando na palavra de Deus na Bíblia, a gente não pode imaginar o que passava no coração e na mente desse homem. Porque nos tempos que vivemos hoje nós sabemos que a mídia, tudo, ela fala, bombardeia nossas mentes com várias coisas. E Abacuque fala aqui, no tempo dele,
E nós podemos colocar no nosso tempo presente. Independente daquilo que aconteça, independente daquilo que ocorra no meio natural, secular, eu não me abalarei, porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Eu não me abalarei, porque sei ao Deus que é minha fonte. Porque, amados, nós temos que ter convicção, e saber que a nossa fonte é Deus. Se você está em algum lugar que te gera recurso, esse lugar é um canal. E Deus pode usar vários canais, está tudo bem, só caiu, pode deixar, está bem. Deus pode usar vários canais para te abençoar, mas a fonte continua sendo Ele. Não existe duas fontes, somente uma, e é Deus. Abacuque nos ensina que essa resposta à crise, somente a fé tem resposta para a crise. Com nossas atitudes, que a segurança dele não brotava de nada de pessoas, mas sim de Deus. A segurança de Abacuque estava em Deus. A segurança de Abacuque estava firmada numa rocha que era Cristo, que era Deus, não era Cristo, mas era Deus. E quem crê nesse Deus maravilhoso, nesse Jesus maravilhoso, não se abala. Em Salmos 125:1, os que confiam no Senhor, pode deixar, Lucas, serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1, depois se quiser anotar ele em casa. Então existe um preço que envolve o chamado de Deus em nossas vidas. Então eu quero falar um pouco assim, sobre o que nós estamos falando de oração, de vigília, de ministério, de propósito de Deus em nossas vidas. Existe um preço, não é algo fácil, não é algo assim que, é como, precisa de dedicação, precisa você ser focado, precisa você ter um alvo. E qual é o seu alvo? Meu alvo é agradar a Deus, meu alvo é servir ao Senhor de todo o coração. Qual é o seu alvo? Então, quando entendemos e reconhecemos que nossas vidas não mais nos pertencem, e que somos comprados por um alto preço, tudo muda. Entenderam? Então, quando nós entendemos que a nossa vida foi comprada por um alto preço, o direito à salvação, à vida eterna, Jesus teve que vir e pagar um alto preço pelas nossas vidas. Não foi de graça. E acha que para nós seria fácil. Nós não temos que morrer na cruz mas Jesus conta que como igreja nós possamos falar do seu evangelho, que como igreja nós possamos anunciar as boas novas, que como igreja nós possamos orar pelos enfermos, que como igreja nós possamos expulsar os demônios, que como igreja nós possamos agir como igreja e crer que Ele está conosco, porque Ele subiu, mas deixou um consolador. Mas muitas vezes nós nos abalamos muito mais com as notícias mundanas e seculares que nós vemos na mídia, nos jornais e nos meios de divulgações. E muito mais, eu falo ainda, vou mais além. Tem gente que acredita que tem notícia falsa, que sai compartilhando notícia falsa, que nem pesquisa para ver se é verdade. Que o pessoal posta notícia falsa, às vezes no Face, em algum lugar, a pessoa, ai meu Deus, vai acabar o mundo, tal dia, e está lá, vai acabar o mundo, vai acabar o mundo. É mentira. Só que quando pega de manhã, no seu devocionário, no seu devocional, que eu tenho certeza que você levanta, a primeira coisa que você faz é um devocional colocando o seu dia a Deus, você não compartilha aquela palavra que Deus falou com você. Aquele versículo que você leu de manhã, que vai conduzir o seu dia, você não compartilha. Aquele versículo que quando você levantou, antes de sair para o seu trabalho, você pegou lá e leu um versículo de Salmo e falou assim, esse aqui vai nortear o meu dia. Deus é minha rocha, é minha fortaleza, nada me abala. Que você chega pisando no seu trabalho confiante, marcando o território como um soldado valente, dizendo, Senhor é meu Senhor, e aqui nada me abala. Esse versículo nós não compartilhamos, essas atitudes nós não compartilhamos. Então isso às vezes me indigna, porque nós acreditamos em coisas que não agradam a Deus, compartilhamos coisas
que não edifica o reino de Deus. Temos que pedir, quase implorar, falar, pelo amor de Deus, venha e seja edificado num culto, numa vigília, que é para a sua vida. E Jesus veio e fez uma obra que nos deu direito à vida eterna. Então, assim, para mim, quando nós começamos a sentir em nossas vidas a urgência de Deus em nos usar como servos hábeis em sua seara, muda a concepção de muitas coisas. Quando nós percebemos, entendemos a urgência que Deus precisa nos usar. Por que eu falo urgência? Porque tem muitas vidas precisando ouvir a palavra de Deus. Cada lugar desse aqui na igreja está vazio, poderia estar cheio. E não estou falando por causa de dízimo e oferta, estou falando por salvação, por cura, por transformação de vida, por mudança de caráter, de ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam ser libertas. Sabemos que tem pessoas dentro da igreja, que estão na igreja e são religiosos e precisam de mudança de vida, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Então, Deus conta conosco. Então, quando nós começamos a entender essa urgência, Deus, amados, tem toda a eternidade. Deus não fica preocupado se eu e você não vamos fazer aquilo que Ele escreveu a nosso respeito. Deus tem o tempo todo do mundo. Nós somos limitados. Alguns vão viver até 50, 70, 80, 100. Nós somos finitos. Se Jesus Cristo não voltar antes, nós iremos ter que passar pela morte. Você não precisa passar pela morte, mas não vou entrar nesse detalhe agora. É legal de falar, mas isso fica uma próxima. Mas, então nós somos finitos, Deus não. Mas essa urgência que eu falo, é que Ele conta, e que nós entendemos em nossa mente e nosso coração, a obra que Jesus fez por nós. Ele espera que nós entendamos isso, e divulgamos isso. Para quantas pessoas nós já falamos da meia hora com Deus no horário do almoço? Quem está no comércio aqui, fala para o teu amigo. É novo, é recente, ainda não entrou na nossa mente ainda, mas fala, olha, vai ficar aí no centro? Vou. O que você vai fazer? Fazer nada. Então, dá um pulinho na igreja ali, ó. Ah, mas eu sou de outra igreja, não tem problema. Nós vamos falar de religião. Vai lá, senta no banco, ouve uma música, ora, fala com Deus. Quer ficar quieto lá? Fica. Quer só ouvir o louvor? Ouve. Quer conversar com o pastor? Está aqui. Então, isso, amados, é avançar o reino de Deus. Isso é fazer o reino de Deus ir adiante. Porque é muito gostoso nós nos reunir numa estrutura dessa, que é de Deus, é de Deus, nos reunir num lugar para celebrar o seu nome. Isso é bíblico, é bênção. Mas, amados, aqui é fácil. Olhar para o Jean, que é a ovelhinha de Jesus, e falar, ô Jean, eu te amo, né? Delicioso, maravilhoso. É fácil amar ele. É fácil até amar o Fábio aqui dentro. Mesmo ele sendo meio louco, é fácil. Mas agora lá fora, você pegar e falar para aquele mendigo, para aquela prostituta, eu te amo, em Cristo Jesus. Jesus te ama. Essa é a urgência que Jesus espera. Se chegasse alguém do seu lado agora, sentasse de fora, o que você faria? Mudava de lugar? Ou você buscaria uma água para aquela pessoa que chegou suja, maltrapilha? E falava, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus vai falar com você essa noite. O que você faria? Como está a urgência do seu coração? Como está no seu coração, na sua mente, os propósitos de Deus? Você tem consciência daquilo que Deus tem para a tua vida? Você tem consciência do que Deus tem para você? Você tem consciência do que Deus espera de você? Então muitas vezes nós somos muito mais religiosos, que religiosos é estar aqui na igreja, ergue a mão, abaixa, senta, levanta, mas o amor verdadeiro a Deus se esfriou. Se esfriou. E é esse espírito dos pregadores, e é esse espírito que a gente pode ver quando a gente lê um livro, quando a gente lê na Bíblia, que os pregadores, os evangelistas, os missionários realmente buscam. Eles tinham implícito neles
colado neles, fazia parte da vida deles, né? O que eles tinham? Vontade de divulgar o amor de Deus para as pessoas. Por isso que é diferente. Por isso que você pega grandes nomes de Deus, Paulo, Pedro, não vou falar de pessoas que você conhece, mas eles tinham o quê? A vontade de fazer a vontade de Deus. Eles tinham isso, algo nele, que movia eles, que movia a vida deles. O que movia? Imagina a gente falar assim, o que a urgência, eles entenderam a urgência? Moisés entendeu a urgência. Paulo, quando caiu do cavalo, literalmente, e teve um encontro com Deus, entendeu a urgência. Agora imagina assim, se eu ainda não entendi essa urgência de Deus, será que eu tive um encontro verdadeiro com Deus? Porque a gente pegar os homens na palavra de Deus na Bíblia, que tiveram essas mudanças, que entenderam a urgência de Deus, eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Será que nós não tivemos? Porque nós muitas vezes estamos apáticos ao que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes trazer uma escova de dente para o projeto celeiro, a gente esquece. Abençoar uma pessoazinha que está passando na rua, não vou olhar, nem eu vou olhar, deixa aí de lado, bota a mão no bolso, vou olhar para quê, né? Vai que me pede alguma coisa. Mas tudo que tem eu te dou, não tenho dinheiro, mas eu te abençoo. Então, amada, essa urgência dos propósitos de Deus tem que estar implícito em nós. E para nós basta apenas a palavra do Senhor. Apenas a palavra de Deus restaura tudo. O único modo de nós alcançarmos isso é buscarmos na palavra de Deus, debaixo de lágrima, orando, exaltando o Senhor, se prostrando aos pés do Senhor, e que o nosso coração esteja inteiramente diante dele. As Escrituras Sagradas relatam que nós, eu e você, somos soldados e guerreiros no exército de Deus. A Escritura Sagrada diz isso. Sabia disso? Que ela fala que eu e você somos soldados. Eu estou agindo como soldado? Ou estou fugindo da guerra? Porque o soldado não foge para a guerra. Por mais que ele queira às vezes. Por mais que bata o medo, ele vai adiante. E como soldado sob um comando de um soberano Deus, tem como perder? Se eu tivesse essa consciência, se eu tenho essa consciência que eu sou um soldado, e o meu comandante é Deus, o meu comandante é Jesus Cristo, eu vou para a guerra, não tenho como perder. Já imaginou? Quem é o seu comandante? Jesus. Você não tem medo não? Do quê? Do que você vai ter medo se Jesus é o comandante? É que nem aquela história do menininho que já contaram aqui, que no avião todo mundo com medo, aquela passando no avião, baixando, subindo, e o menininho lá brincando no joguinho, e o cara falava assim, você não está com medo não, Piazinho? Não, o meu pai é o piloto. É a mesma coisa, você vai para a guerra, você sabe, quem é o teu comandante? É Jesus. Você precisa ter medo do quê? Pôr a mão em cima da cabeça de uma pessoa endemoniada, mandar expulsar, vai ter medo do quê? Não é você que faz, você não faz nada, eu não faço nada. Se dependesse de mim, você estava frito. A gente só vem aqui pregar a palavra de Deus porque sabe que é Deus que faz, que é o Espírito Santo que faz, que é Jesus Cristo que faz, que de nós mesmos nada, se não fosse a dependência de Cristo. Então, se você se colocar diante do Senhor, colocar diante de Deus tudo aquilo que é de grande valor para você, sabe que Deus é valor para Ele também? O que para você tem dado muito valor? O que você tem dado muito valor? A busca por dinheiro, a busca por uma casa, a busca por um carro. Podia ir brincando aqui, né? Eu vou chutando aqui. Mas a palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então a palavra orienta nós a buscarmos a Deus. Como o Senhor dos senhores e Reis dos reis, descrito no livro de João, em Apocalipse,
Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele está disposto a fazer o melhor para a sua igreja. Ele está disposto a fazer o melhor para a sua igreja. E amados, quando nós vemos lá em Apocalipse, que Jesus irá voltar, montado em um cavalo branco, na sua boca, né, estará uma espada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis. Nós não temos essa consciência. Eu imagino que nós, como cristãos, não temos essa consciência. Sabe o que nós temos consciência? Daquele Jesus bonitinho, do bercinho, quando chega o Natal, põe aquele presepinho, sabe aquela coisinha assim, aquele bebezinho, acabou. Jesus vai buscar um povo, um soldado, um exército valente. Ele não vem para buscar um bando de covarde, que tem medo de falar da palavra dele, um bando de covarde que tem medo de anunciar o seu evangelho. Acabou. Ele vem para defender com a espada na sua boca, para conduzir em plena vitória. Ele não está mais aqui. Esqueça aquele bebezinho, acabou, aquele bebezinho foi lá, há 2000 anos atrás. Jesus nós estamos em outro tempo. Em outro tempo. Vou fazer uma pergunta, né, que isso aí já foi uma pregação que uma vez o pastor fez para nós. Se Jesus voltou ontem, se Jesus voltasse hoje, quem subia? Se Jesus voltasse hoje, quem iria, quem ficaria? Complicado fazer essa pergunta, né? Se Jesus voltasse hoje, só pensar. Mas precisamos, contudo, de 2 requisitos necessários para a vitória em qualquer batalha. Primeiro, precisamos de muitos mais, tá? Eu listei 2 que eu achei importante, mas poderíamos colocar muitos mais requisitos, mas acho que esses 2 contemplam várias coisas. Precisamos nos despojar de todo pecado e impureza de nossas vidas através do sangue de Jesus. Não tem como fazer a obra de Cristo sem arrependimento. Não tem como fazer a obra de Cristo sem ser perdoado, sem perdoar, sem clamar pelo sangue. Jesus, me purifica, me lava com teu sangue, porque eu sou pecador, eu sou mesmo. Não tem como. Esse é o primeiro. Se você não sabe perdoar, se você não perdoa, se você não clama pelo sangue de Jesus, você também não recebe perdão, ponto. Então não faça a obra, pare onde você está. Se você tem problema em perdoar e liberar perdão, pare, dá um stop, stand-by, pare e vá acertar a tua vida. Depois volte, porque ele não vai receber nada. Porque não adianta a gente fazer várias coisas, você está fazendo obra morta. Jesus pediu para você fazer isso, o Espírito Santo te conduziu a isso, no teu tempo de oração o Espírito Santo veio e falou para você, eu quero que você faça isso. Segundo, precisamos estar dispostos a obedecer todo comando, e seguir toda estratégia que o Senhor nos dá, tomando sempre cuidado para nos não desviarmos ou hesitarmos a obra por causa do temor. A estratégia, amados, pode vir através do seu líder de grupo familiar, a estratégia pode vir através do seu pastor, a estratégia pode vir, o Espírito Santo falar com você, diretamente, e fala com você, é só você buscar. E por que não tomar cuidado para não nos desviarmos por causa do temor? Porque muitas vezes nós nos amedrontamos, nós ficamos com medo e recuamos. Só que como nós falamos no início, nós temos um Deus que é o nosso comandante. Se você está sobre esse comando, agora eu pergunto para você, se você está sobre esse comando, você não hesita e avança. Nós só hesitamos se nós temos dúvida de quem está no comando de nossas vidas. Então, é para pensar, é para orar, é para colocar diante de Deus, porque não tem esse negócio, aquela historinha que estou em cima do muro. Não existe. Tá? Você já conhece a historinha de cima do muro ou não? Né? Não existe. Porque o muro é do capeta. Né? Já viram essa historinha? É assim, então onde que estava o cara andando em cima do muro? Vou contar bem rapidinho. Estava andando em cima do muro, e do outro lado de lá estava lá a capetada fazendo churrasco, né? A capetada tomando cerveja, manguaçando lá,
né? E do lado de cá estavam os anjos, pula para cá, e aquela torcida, e bandeira, e faixa, né? Colocando o nome da pessoa, vem para cá. E o cara ficou assim, né? Parou, olhou, falou, mas o que é isso? Ele falou assim, ô capetada, ô, a anjaiada tudo lá, mandando pular para lá, vocês aqui, tomando cerveja, não estão nem preocupados comigo, vou pular para lá. Falou assim, fica tranquilo, o muro é nosso. Quer dizer, então às vezes nós achamos que nós não estamos fazendo nada, estou bem, estou de boa, eu não mexo com o inimigo, mas também não faço a obra de Deus. Amados, o morno será vomitado. Ou você é quente, ou você é frio. Se nós nos determos alguns instantes, é isso que eu falei já, em mídias, jornais, nós vamos ver várias coisas que nos causam desmotivação. E nisso, né, até coloquei alguns pontos aqui que com certeza inclui, né, nós temos visto, eu tenho visto muito isso hoje, não sei vocês, mas doenças infecto-contagiosas que têm aparecido, os médicos têm tido dificuldade, não têm achado cura, nem vacina, nem nada, tá? Fortalezas satânicas levantando-se em lugares, cidades, em vidas, em casas, pragas, violência, humanismo, drogas, doutrinas erradas que falam, que parecem doutrinas que falam de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Então, amados, se nós não nos posicionarmos e não termos essa consciência de que nós precisamos mais, orar mais, ler mais da palavra de Deus, falar mais do evangelho de Deus, né, nós não iremos avançar. Jesus irá voltar, e como eu disse no começo, ele tem urgência que nós façamos isso, porque pessoas que estão morrendo sem Jesus, ele irá nos cobrar, principalmente se eu tive a oportunidade de falar. Eu me omiti de falar de Jesus para uma pessoa, e a pessoa não ouviu de Jesus, eu poderia ter falado. Ou pior ainda, eu como crente, eu espantei a pessoa da igreja com o meu testemunho, ela falou assim, eu não quero essa igreja porque esse tipo de atitude não vale a pena. Isso vai ser cobrado. Que toda palavra torpe o Senhor nós iremos dar conta no fim dos tempos. Vocês podem ler a palavra de Deus. Não precisa ficar bravo comigo não. Eu só estou na Bíblia por enquanto. E vou continuar nela. Então, mas não importa o número de principados e potestades que estejam dominando uma cidade, ou até mesmo um país. Nós temos visto o que está acontecendo aí. O nosso Deus tem a resposta. Já imaginou, o nosso Deus tem resposta para isso. Essa resposta foi revelada pelo Senhor Jesus, nas orações que ele fazia. A oração sacerdotal, que nós encontramos no Evangelho de João. O Pai enviou Jesus em uma missão para redimir a humanidade. E da mesma forma, Ele também nos enviou, nos incumbindo da mesma tarefa. Você já pensou nisso? Você não foi um acidente. Você não foi um acidente da natureza, nasceu por um acaso. Jesus conta com você. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso me transformar, preciso mudar, acertar. Vai acertando e vai trabalhando, amado. Vai acertando e vai falando do amor de Deus. Eu tenho um pastor amigo meu, hoje ele está lá em Guaratuba, eu posso falar porque ele conta o testemunho dele no púlpito. Quando ele se converteu, ele fumava maconha. E ele conta assim que ele estava fumando maconha, e no bar, falando de Jesus. Não, cara, vamos para a igreja hoje à noite. E dava com o dedo amarelo de fumar maconha. E falando de Jesus. Mas hoje foi liberto. Por quê? Ele teve algo na vida dele. E o Espírito Santo veio e libertou. É certo? Não. Jesus liberta totalmente quando você se converte? Sim, também. Mas eu falo assim, ele tem essa mudança, essa transformação. E nós estamos incumbindo essa tarefa. O chamado de Jesus é nosso. O chamado de Jesus é nosso. Ele, por sua vez, já fez tudo. Nós não precisaremos passar pela cruz, porque ele já fez isso. Nós, porém, estamos encarregados de proclamar as boas novas ao mundo. E temos proclamado? Temos falado?
Jesus veio e falou assim, ó, tudo que tinha que fazer para dar direito à salvação e à vida eterna, eu fiz, está feito, está consumado. Agora fica com vocês de pregar e anunciar as boas novas ao mundo. E como nós estamos fazendo essa divulgação das boas novas? De que maneira? Pode ser com a boca fechada, não tem problema. Porque eu falo com a boca fechada por quê? Com as tuas atitudes, com o teu testemunho. Porque muitas vezes nós evangelizamos mais sem falar. Mais sem abrir a boca. Porque as pessoas nos olham e falam, esse rapaz, essa menina, esse senhor, essa senhora, são diferentes. Tem algo nele que eu preciso. Tem algo nele que eu preciso curar essa minha angústia, curar esse meu sofrimento. E é Jesus, amados. Então nós precisamos abrir a nossa boca, falar desse lindo Jesus que nos salvou. Como diz no livro de Isaías 61, capítulo 61, versículo 1 a 6. Ele diz algo para nós, para mim e para você, para aqueles que tiveram um encontro real com Jesus, que entendem essa urgência. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Você pode declarar isso? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, amém, aleluia. Tome posse disso, amado. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. O Senhor te ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Te enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, o consolador de todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele, o nosso Deus, soberano, maravilhoso, lindo, amado, seja glorificado. Mas essa palavra é para nós. Essa palavra que está no livro de Isaías é para mim e para você. Você tem consciência disso? Que essa é a urgência que eu falo, que Deus espera de nós. Temos que sair dessa zona de conforto, dessa mesmice. Edificar lugares para as pessoas virem e receber do amor de Deus. Porque ele continua falando ali no versículo 4, e edificarão os lugares antigamente assolados. Quantas vidas nós vemos por aí assolada pelo diabo, por Satanás, que tem pisado e sapateado em lares. E você é instrumento de Deus para salvar essa vida. E restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores, e os vossos vinhadeiros. Mas eu e você, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém? Que você é chamado sacerdote de Deus, ministro do nosso Deus. E ele continua, né? Falando bênção em bênção. Só que muitas vezes nós não pegamos isso para nós. Nós lemos como um versículo maravilhoso. Que versículo lindo para fazer abertura de culto. Que versículo tremendo para fazer abertura do culto. Se eu fazer empossar a minha voz e falar, dar uma entonação, fica maravilhoso esse versículo. Mas amado, esse versículo é para mim, para você, usar em nossa vida, tomar posse, saber que nós somos instrumentos de Deus aqui na face da terra. Ele conta comigo e com você. Conta comigo e com você. Diferente. Ele conta. Só que ele é muito educado. Jesus, o Espírito Santo, é um cavalheiro. Ele não vai entrar na sua vida se você não chamá-lo,
se você não quiser, se você não buscar, ele não vai entrar na sua vida. Então nós precisamos, e este nível de chamado de retificadores, demanda uma mudança sobrenatural de valores, direção e foco. Porque muitas vezes o que é implícito em nossa vida, muitas vezes o que nós trazemos de infância, sabe? Daquilo que nós estávamos convivendo em nosso meio ali, que está nossa característica, que faz parte. Cada um você pode ver, o que eu quero dizer? Quem nasce lá no Nordeste tem um sotaque, tem um tipo de falar, tem um tipo de agir, uma comida diferente. Quem aqui é de Arapongas é outra maneira, quem é ali de Curitiba já fala leite quente, né? Já tem, né? Eu já até perdi um pouco disso, mas tem outras maneiras. Então, quando nós vemos aqui, ó, que está vindo e nós precisamos mudar, tem uma mudança sobrenatural, aqueles valores que vão contra a palavra de Deus, aquilo que foi colocado em nossas vidas achando que era certo, aquilo que a mídia fala que é certo, adultério, não deu certo, casa de novo, não, você casou para ser uma vez só, fornicação, não, você nasceu para ser uma princesa, rainha, para reinar, menina, para ter um namorado, casar, varão, seja homem, e o homem de uma mulher só, sacerdote escolhido por Deus. Então, tem que ter uma mudança de mente, porque a mídia, ela mostra totalmente ao contrário, aquelas novelas endemoniadas, mostra totalmente ao contrário, que hoje é isso, hoje é aquilo. Para Deus, amado, só tem homem e mulher. No Velho Testamento, Deus criou em Gênesis, homem e mulher. E eu vou mais além, se você for com qualquer médico, falando hoje, né, fala assim, eu queria, tem um terceiro cadeia genética? Não tem. Cadeia genética, só existe cadeia genética X, Y, acabou. Não existe nenhum cromossoma torto lá que a pessoa pode, não existe. Só tem duas. E para Deus também, só existe dois. Então essa mudança sobrenatural que tem que ocorrer em nossas mentes, isso é uma das coisas. Mas nós precisamos, porque tem várias outras coisas, até menores, que às vezes atrapalham a nossa comunhão com Deus. A falta de temor, a falta de orar, a falta de buscar mais a Deus. Isso. Quantas vezes você orou essa semana que passou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Mas quantas vezes você acessou o Face? Quantas mensagens no WhatsApp você compartilhou? Quantas fotos você postou no Instagram? Agora tem aquele, como é que é, Giovana? Shep lá, como é que é? Snapchat, tem mais gestão. Cada hora sai coisas para nos amarrarem mais e mais e fugir do foco que é a palavra de Deus. Já pensaram nisso? Cada coisa cria uma coisa nova. O Twitter tá meio devagar, não é mais da moda, tem outra coisa nova. Daí a pessoa, dele todo mundo, não, tem que fazer, eu tenho que estar na moda. Cara, mas e a moda divina? A moda de falar do amor de Deus? Isso não acabou. Não, mas peraí, né? Se eu chegar e falar para meus amigos, eles vão achar, eles acham que eu sou namorador, que eu sou bonito, sou galã. Meu amado, você não é nada. Tudo passa. A única coisa que fica é o que você planta no reino de Deus. Somente isso. Tenha essa consciência. Tudo passa. Deixa eu adiantar aqui, porque senão... é cedo ainda. E sabemos que algo mais profundo acontece quando alguém tem um encontro real com Deus vivo. Podendo dizer que é uma entrega gloriosa. Porque é aquela questão de urgência que eu falei, né? Quando a pessoa tem um encontro real com Deus vivo, tem como continuar da mesma maneira? Quando Moisés viu a glória de Deus, a gente vê no livro, na Bíblia, ele continuou da mesma maneira? João, Paulo, Elias, Eliseu, eles não puderam mais reter em suas vidas aquilo que eles receberam. Eles não puderam mais guardar com eles aquilo que eles tinham dentro deles, que era grande, era maravilhoso. Pelo contrário, eles se entregaram inteiramente aos braços do Pai e falaram, eu vou fazer a tua obra.
Eu vou falar do teu amor. A gente vai dizer, mas como? Eu trabalho. Então seja um testemunho lá do teu trabalho. Deixa as pessoas saberem que você é crente. Deixa as pessoas gostarem de você como você é. Diferente mesmo. Porque é o que eles precisam, é de você sendo crente. Eles precisam de você exalando o amor de Deus. Quando ele vir falar para você um problema, você fala assim, não, porque... Você não precisa falar o versículo bíblico. Você pode dar estufar o peito e falar assim, não, porque você pode ser curado. Você pode, porque Deus tal. E falar assim, não nem falar Deus. Mas de onde você conheceu? Você tem tanta sabedoria falando tudo isso para mim. Bíblia. Eu leio a Bíblia. Quer conhecer a minha igreja? Quer que eu leia a Bíblia para você? Quer todo dia na hora do almoço ter 10 minutinhos comigo, eu leio a Bíblia junto contigo? Isso vai mudar a tua vida. Quer vir no... toda a primeira segunda útil do mês, tem os valentes. Quer ir comigo orar? Teu mês vai ser diferente. Ah, mas é muito difícil acordar, dorme mais cedo. Põe o relógio para despertar. Ah, mas vai ter lá os valentes, nós vamos fazer um churrasco depois. É feriado. Ah, então eu vou. Amém, Chuba? Mas Paulo nos exorta pelo Espírito na carta de Efésios, que o exército do fim não pode ser composto de pessoas descuidadas. Lá em Efésios, quando nós lemos em Efésios 6, versículo 10 adiante, Paulo nos dá um alerta. Ele fala assim, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo fala o que é que não seja descuidado. Pega as armas de Deus, se revista dela, ore em todo o tempo. Você está parado, está trabalhando, esteja pensando, Deus, fortalece a minha mente. Deus, se eu tiver que pensar alguma coisa, que pense na tua palavra. Se não tiver nada que pensar, não tiver que eu pense no que está escrito na tua palavra. Quero ser edificado, eu quero ser transformado, eu quero transformar as vidas, eu quero ser conhecido no céu por tantas vidas que foram salvas. Eu quero chegar no céu e ser abraçado por milhares de pessoas que eu pude falar do amor de Deus. Você já imaginou isso? Lá tinha um pastor em Curitiba, mas você conhece o pastor Arno, ele brincava assim, né, que ele queria chegar no céu e passar lá alguns anos sendo abraçado pelas pessoas que ele pode falar do evangelho, porque vai ter a eternidade toda, né? Então que a pessoa vai poder vir, então ele não pode se negar de falar do evangelho de Deus, porque imagine você lá, milhares de pessoas, que pode ser 50 pessoas, uma pessoa por ano, que você fale, que você traga a salvação. Se você trouxer uma pessoa por ano, e você viver 70 anos, você trouxe 70 pessoas, uma pessoa por ano da sua vida. Estou levando em conta que você não falava lá, então você tem que fazer 2 agora que você fala, né, para compensar aquilo que você era criança. Você estava na escolinha aprendendo do amor de Deus, né, então você tem que falar 2. São 70 pessoas no céu te abraçando e agradecendo por poder estar lá, morando com você, tendo a salvação, o direito à vida eterna. A gente brinca, mas é assim. A gente brinca, mas é verdade. Se você não abrir a boca para falar do amor de Deus, como é que as pessoas vão saber que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus salva, que Deus ainda cura, que Deus transforma, que Deus liberta? Como é que as pessoas vão saber?
Tem o pastor lá para falar. Mas ele não atinge todo mundo. Quem atinge todo mundo somos nós. É nós que estamos trabalhando, é nós que estamos por aí andando. O pastor também, mas se aqui nós estamos aqui em 100 e poucas pessoas. Se cada um na semana falar para 2 pessoas do amor de Deus, nós já atingimos 150, 300 pessoas. Se cada um falar para 2 só. Sempre tem um que tem mais facilidade. Então, quer dizer, olha como é fácil. Não estou falando que as pessoas virão aqui para a igreja, mas falar do amor de Deus. Acho que foi o Dene que testemunhou ontem. Foi o Dene que testemunhou ontem, né? Que ele recebeu um WhatsApp essa semana. Estava jubiloso porque uma pessoa aceitou Jesus. Que ele levou para a igreja 18 anos atrás. E agora, porque ele falou para a pessoa 18 anos atrás de Jesus, essa semana, 15 dias, não sei o tempo, a pessoa veio a Cristo. Não é maravilhoso? A semente foi plantada. Quantas sementes você plantou? Porque o reino espiritual é uma semeadura. Isso é fato. Você colhe aquilo que você planta. Existe no mundo espiritual 2 solos. Um solo divino e um solo de Satanás. Veja onde está colocando a tua semente. Se você está gastando tempo com coisas, não que seja errado a gente ter uma vida confortável, uma vida tranquila, está tudo certo. Mas o teu coração tem que estar em Cristo, e semear no solo que é divino. No solo que é sagrado, aquele que vai multiplicar em 1000 por 1. Então, só que tem muita gente que esquece e está jogando semente no solo de Satanás. Ou está comendo a semente, não está plantando nada. Tem que plantar. Se quer colher, planta. E se você almeja conhecer a Deus e ver a sua glória, saiba que isto implicará em um preço. Como Paulo, você terá que jogar por terra todo o seu conhecimento natural e se tornar uma criança diante de Deus. Por que a gente fala uma criança? Porque criança não tem constrangimento. Criança é pura, criança é verdadeira. Já viu assim, tem umas irmãs que perguntam assim, a tia está bonita? Ela fala assim, não. Você pergunta para o teu marido, ele fala, não, você está linda, amor, você está linda. Você pergunta para a criança, ela fala, está bonita? Não, teu cabelo está feio. Porque criança não mente. Então nós temos que nos tornar igual criança. Precisamos não nos tornar igual criança, porque é para que Deus possa vir agir em nosso coração, vir agir em nossa mente. Para que nós possamos, com essa urgência que Deus tem, de ir anunciar o Evangelho, se cumpra. Aconteça aqui em Arapongas. Aconteça aonde nós passarmos. Você também será obrigado a assinar o seu próprio atestado de óbito. Para o mundo, não é atestado de óbito, você vai morrer não. Para o mundo, para as coisas do mundo, para as coisas da carne, aquilo que a carne gosta. Você vai ter que assinar o teu atestado de óbito, vai ter que morrer para o mundo. Parar de querer agradar pessoas. A pior coisa que tem no mundo é tentar agradar pessoas. Você não vai agradar. O nosso coração tem que estar em agradar a Deus. Se você é cheio do amor de Deus, você vai agradar as pessoas. Porque não tem como a gente ser cheio do amor de Deus e não amar vidas. Porque o que importa para Deus são almas. Deus não está preocupado com o teu carro, com o teu dinheiro no bolso. O que importa para Deus são almas. Deus criou o céu para almas, para nós vivermos com Ele. Então, nós temos que assinar o nosso atestado de óbito e morrer para o mundo. Tomar sobre si a cruz da obediência. Amados, eu falei que não era fácil. No começo eu falei. Ser crente não é fácil. Ser religioso é fácil. Agora, ter uma mudança sobrenatural de vida e de caráter, pegar a palavra e querer praticá-la amanhã, você pode muito bem escutar hoje essa palavra, sair daqui, passar uma borracha e continuar seguir a tua vida. Ou você pode chegar na sua casa e começar a ler a Bíblia hoje, ter o seu devocional hoje. E diariamente submeter a sua vida, a sua agenda, as suas prioridades a Deus. Já imaginou isso? Não, mas a minha agenda é muito ocupada. Eu tenho muito compromisso. Submeta a Deus. Só assim vai dar certo. As bênçãos materiais e provisões são muito boas. É muito bom. Tá? Como eu disse, não está nada errado. Mas o nosso coração tem que ser transformado pela glória de Deus. Porque às vezes Deus coloca as coisas em nossas mãos
para abençoar vidas, abençoar a igreja, abençoar a sua obra. Só que nós nos corrompemos com aquilo que Deus às vezes não dá, então Deus não dá. Se eu for dar, eu sei, conheço o coraçãozinho dele, ainda não está tão curadinho ainda. Então Deus não dá. Então se o nosso coração for verdadeiramente a Deus, sempre fala assim, se aquilo que Deus nos dá for para servir, e eu não me tornar escravo daquilo, está tudo certo. Então o nosso coração tem que estar rendido a Deus, ser transformado pela glória de Deus. A minha alma simplesmente tem que desejar estar sempre na presença do Altíssimo, e realizar os desejos do seu coração. A tua alma tem ansiado por isso? O que a sua alma anseia? O que a sua alma pede? A tua alma ainda tem pedido algumas coisas do mundo? Ai, minha alma tem pedido ainda para que eu não consigo, tem que fumar pelo menos uns 2, 3 cigarros todo dia. Tem pedido? Então, ore para ser liberto. Você vai ser liberto, em nome de Jesus. A tua alma tem pedido o que mais do mundo? Minha alma tem pedido para que eu acesse sites pornográficos. A minha alma tem pedido... A sua alma tem que se render inteiramente a Cristo. Você não vai conseguir ter comunhão, intimidade com o Espírito Santo, se a tua alma não estiver rendido aos pés do Senhor. Precisa mudança. É difícil, mas não é fácil. É difícil, mas é fácil. Porque nós temos que nos prostrar, nos render a Deus, chegar lá no nosso quarto e falar, Deus, eu creio no seu poder, eu creio na sua obra, eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu sei que Deus tem um monte de coisa errada na minha vida, mas me transforma, por favor. Me muda. Dai-me sabedoria em tudo que eu vou fazer. Tira isso da minha mente. Tira isso da minha vida, da minha alma, do meu corpo. Tem como? Basta você crer. É que muitas vezes nós não cremos. Nós vemos os defeitos do irmão, falamos mal do irmão, só que não fazemos uma autoanálise. Cíntia, você pensou, mas não falei. Mas não fazemos uma autoanálise. Como dizia Davi, eu não esquadrinho o meu coração. Já parou? Um dia você orar aquela oração, você fala, Deus, você tem que estar preparado para ouvir. Deus, mostra para mim o que não agrada ao Senhor. Deus, mostra para mim o que eu tenho feito que tem desonrado a sua palavra, a sua pessoa. Deus, mostra para mim, meu amado, você tem que estar preparado. Porque por mais tempo de cristão que nós tenhamos, eu, você, qualquer um de nós, temos coisas que ainda fazemos que não agrada a Deus. E Ele vai mostrar. Nós não estamos aqui para acusar, não, porque não, que tem alguém mais espiritual. Não existe ninguém mais espiritual que ninguém. Existe gente com mais vontade de acertar do que outro, mais vontade de ter intimidade com Deus do que outros. Você pegar esses homens de Deus que faz cruzada, reúne milhões de pessoas, alguns são bons de papo, onde são bons oradores, né, que arrecadam dinheiro, outros são usados pelo poder de Deus, resolveram verdadeiramente se entregar e ter uma intimidade com Deus maior que a sua, só isso. Mas você faria muito mais do que ele faz. Você curaria como ele também ora e cura. Só que a gente muitas vezes não consegue tomar posse, não entende essa urgência que Deus tem, que esse sobrenatural que está sobre a nossa vida pode acontecer. Muitas vezes eu não entendo isso. E no entanto, se nós estamos dispostos a pagar esse preço e buscar a sua face em jejum e oração, por isso nós temos motivado você a estar orando e jejuando. Por isso nós temos feito esse culto de oração, vigília, porque, amado, não tem segredo. Deus não se manifesta de outro jeito. Deus não vai te dar estratégia de outra maneira. Você não vai fazer um download na sua vida, vai vir tudo já formatadinho, bonitinho, assim. Não tem. Você tem que orar, você tem que jejuar e buscar a vontade de Deus. A internet é uma bênção, a tecnologia é uma bênção, mas no mundo espiritual não funciona assim. Você deve usar, né, os meios digitais para divulgar o amor de Deus. Como agora nós estamos na transmissão da internet, pessoas nos vendo ao vivo, ouvindo falar da palavra de Deus. O que Deus abençoe você que está nos vendo. Isso é bênção. Mas para que você tem usado os meios de comunicação?
Então, se você não buscar a face em jejum e oração, só assim nós estaremos aptos a experimentar uma profunda transformação de vida. E literalmente viveremos nele, e fortificados na força do seu poder. É a única maneira de lutarmos. Esse verdadeiramente é o bom combate. É o bom combate da fé. Era orar e jejuar. Você fala assim, mas eu tenho orado há tanto tempo, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido. Você tem orado? Você tem feito essa mudança de vida? Ou só está simplesmente sendo religioso? Estou na igreja, fazendo. Estou falando em mudança de vida, intimidade com o Espírito Santo. Então, para encerrarmos, se quisermos alcançar vitória no reino espiritual, temos que aprender a lição de Jeoás. Quem quiser conhecer um pouquinho da história de Jeoás, anote aí, vai em 2 Reis, tá? Capítulo 13, vai falar um pouco do rei Joás. Ele foi até Eliseu e que lhe dá uma direção. Não vou começar a falar, eu vou acabar contando a história dele. Né? Mas ele fala de flechas, e Deus nos dá flechas para usarmos, para termos vitórias. Eu achei bem propício, quando Deus estava ministrando, ver essa história para mim. E nunca desanime até que a vitória seja totalmente sua em Cristo Jesus. Amados, o rei aqui, ele creu em Deus. Ele buscou um homem de Deus para ter direção. Naquela época eles buscavam o homem de Deus. Hoje nós podemos buscar a Deus. Olha a diferença. Naquela época ele tinha que ir ao homem de Deus para ouvir o que Deus está falando. Você e eu podemos buscar a Deus, né? Nunca desanime até que a vitória seja totalmente sua em Cristo Jesus. Porque nós teremos luta, não quer dizer que você vai ter vitória fácil. Não vai dizer que você, então tá bom, eu vou fazer um jejum essa semana e sexta-feira eu quero minha bênção. Amados, não faça. Não gaste tempo, você vai passar fome. Não vai nem emagrecer. Tá? Continue comendo bonitinho. Agora, se assim, Deus, eu quero fazer um jejum, eu quero me achegar mais perto do Senhor, eu quero que a minha alma se quebrante, se renda ao teu Espírito, eu quero que o Senhor fale comigo, e na hora que eu tiver que jantar, eu vou parar e vou orar, quando eu for almoçar, eu vou parar naquele meu tempo de almoço, vou ler a tua palavra e vou orar, daí sim, daí faça jejum, com esse propósito, senão você vai passar fome, depois vai ficar doente, daí nós vamos ter que cuidar, não faz mal, a gente cuida de você, mas não faça isso, tá? Então não desanime, porque você vai ter vitória, a vitória é sua, tá? Mas temos que ser perseverantes, tá? O nosso Deus, o nosso poderoso Deus nos deu flecha como armas, isso nós podemos ver aqui em 2 Reis, eu não vou ler que é muito longo, tá? Depois vocês leem em casa, flechas como armas necessárias em nossa vitória. Para isso precisamos ferir a terra quantas vezes for necessário. O que é ferir? É marcar. O rei pegou a flecha lá, como o profeta falou para ele, ele pegou, ele podia ter dado 8, 10, mas ele deu 3, usou 3 flechas. Certo? Você pode usar muito mais. Espiritualmente falando, Deus te dá uma aljava, que é aquele negócio que as flechas vão atrás, cheinha de flechas na tua mão. E você vai declarar no que você precisa vencer, no que você precisa crescer, no que você precisa mudar, o que precisa mudar no seu caráter para que Deus venha se manifestar na sua vida, o que precisa mudar na sua vida para que Deus verdadeiramente possa agir livremente. O que você precisa fazer, o que você e eu, o que nós precisamos fazer para que Deus venha agir livremente. Porque o maior empecilho para Deus agir somos nós mesmos. Sabe que o que atrapalha Deus agir é nós. Deus quer agir, Deus está pronto para agir. Só que nós às vezes damos aquela pisada na bola, damos aquela vacilada, damos aquela bobeada, e daí depois, ai Deus, me perdoe, Deus, claro que Deus perdoa, mas você atrasa o propósito de Deus na sua vida. Você atrasa o sobrenatural na sua vida. Você atrasa a salvação que tinha que ser falada através de você. Porque você resolveu dar uma esfriada. Você resolveu dar uma descansada. Eu estava triste com o pastor. Eu estava triste com a igreja. Eu estava triste com Deus.
Amados, por mais que as pessoas te decepcionem, nunca Deus irá decepcionar você. E tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, amados, a semana ore. Coloque diante de Deus. Veja o que Deus tem preparado para você, para a sua vida. Quais os propósitos de Deus para a sua vida. E eu coloquei para encerrar aqui 8 pontos. Bem rapidamente eu vou ler, que eu acho bacana, que a gente tem para poder ter esse sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Que aconteça esse entendimento da urgência de Deus. Que eu possa verdadeiramente levar esse amor de Deus para pessoas. O primeiro é, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Jesus já deixou. Seja cheio, está para você. Se você quiser confirmar, você pode ler em casa, Atos 1:8. É teu, é meu, é nosso. Vamos acessar. Procura a direção de Deus em sua batalha espiritual. Porque muitas vezes nós estamos entrando em batalha que Deus não pediu para você entrar. Em 2 Samuel 5,19 diz assim, e Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei eu contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas minhas mãos, e disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Quer dizer, consulte Deus naquilo que você está fazendo, naquilo que você está indo lutar. Deus, realmente é isso? Está certo? É para fazer? Amém? Tenho paz no meu coração, amém? Calcule e comprometa-se. Calcule os custos e comprometa-se para a sua vitória. Em Lucas 14:31 a 33 diz assim, qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa, com se 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe. Pense, Deus, é assim mesmo? Deus, está tudo certo? Calcule. Veja, monte a tua estratégia. Coloca de Deus, está certo, é a vontade do Senhor? É a vontade minha. Senão você não vai chegar aos propósitos de Deus na sua vida. Não fique que nem barata tonta para lá e para cá. Tem um alvo, tem um foco, tem um objetivo. Planeje a sua vida. Não importa se você tem um alvo para curto, médio e longo prazo. Planeje. Esteja sóbrio. Geralmente, em meio a momentâneas derrotas ou sucessos, temos a tendência de baixar a guarda ou virar as costas para a luta. Isso acontece, amado. Geralmente, em momentos de apertos, que a gente começou falando, né, dessas crise, opressão, pessoas sendo mandadas embora, empresas declarando falência, nós temos a tendência de baixar a guarda, se sentir tadinho, se sentir coitadinho, se sentir inho. Mas você não é. Esteja sóbrio, consciente, porque em Efésios 6,13 diz, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então nós precisamos estar sóbrios, por mais que aconteça o que for. Deus, eu sei, eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, e vou fazer a minha parte, porque aquilo que cabe a mim, Deus não vai fazer. Focalize sempre a vitória, não permita de maneira alguma o desencorajamento ou distrações dissiparem o seu compromisso com a vitória em Cristo Jesus. Não deixe o diabo vir roubar a tua certeza da vitória em Cristo Jesus. Permaneça firme, foque, olha aqui não, foque em Deus, foque na vitória, foque naquilo que Deus tem para a sua vida. Não permita que o diabo venha te desencorajar. Em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, trabalhe para o Senhor, fale do seu amor, pregue o seu evangelho, porque tudo aquilo que você faz, o Senhor te recompensará. O seu trabalho não é vão ao Senhor. Então foque naquilo que Deus tem para você. Não permita que os obstáculos imprevistos forcem você a regredir. Não permita. Vai aparecer obstáculos. Porque em Lucas 9:62 diz assim, e Jesus lhe disse,
Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Já imaginou? Eu me converti, agora não me converti mais. Não. Volte, firme-se em Cristo. Jesus te ama e tem um propósito. Mas eu estava bem. Então acabou esse tempo. Você estava, passou. Jesus já te perdoou. Caminha daqui para frente. Foque em Cristo. Dai graça em tudo. Uma vez tendo a vitória nas mãos, dê a Ele toda a honra e glória. Dai graça na tristeza, dai graça nas vitórias. Em tudo dê honra a Deus. Tudo dê honra a Deus. Nada acontece na tua vida se não for permissão de Deus. Em 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente Jesus que nos dá a vitória. É somente Ele. Não tem outro. Não tem outro jeito. E, como nós lemos em Efésios, esteja vigilante. Mas para completar, em 1 Pedro 8, 1 Pedro 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, o nosso adversário, anda em derredor, blamando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, o diabo está por aí. Quem der bobeira, ele leva. Quem estiver firme nessa rocha que é Cristo, com certeza daquilo do Deus que é o seu Deus, tá? Tranquilo. Então, esteja sóbrio. Tenha certeza do Deus que você serve. Tenha certeza que o Deus que você serve, Ele te ama. E tem algo diferente para você. Nossa, e para finalizar, mesmo agora, a vida de fé, amados, é uma vida de obediência a Cristo. É uma vida, quando você obedece, é uma vida de vitórias. Quando você não obedece, Deus não tem nada a ver com isso. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não adianta você chorar, sapatear, espernear, falar, por que acontece isso na minha vida? Porque você plantou. No solo do diabo também nasce. Tá? Só para fechar, no solo de Satanás nasce. Se você plantar uma semente de milho, o que vai nascer? Um pé de milho. Só que nesse pé de milho tem 3 espigas e vários grãos de milho. É o que você vai colher. Então, que solo você está plantando? Essa é a diferença. No solo de Satanás também nasce. Então, a vida de fé é uma vida de obediência. Não esqueça disso. Coloque no seu coração essa urgência de Deus. Tenha uma vida de fé, uma vida de santidade, uma vida de buscar diário da palavra de Deus. Tenha nas suas costas essa aljava com as flechas do Senhor pronta para a guerra. Tenha consciência que você é um soldado valente, guerreiro do Senhor e que o seu comandante é Cristo. Assim é a vida do verdadeiro soldado. E a nossa luta, nós vamos lutar prostrado de joelho, orando, buscando ao Senhor. Então, prostre-se diante dEle, prostre-se diante do Altíssimo, prostre-se diante do nosso Deus maravilhoso, e suplique por graça suficiente no dia de hoje. Suplique para que Deus dê graça para você vencer todas as dificuldades da sua vida. Tenha fé nisso, e Deus já te deu a vitória. Amém? Amém? Vamos subir o pessoal do louvor? Vamos finalizar. Você vê que naquela hora eu pedi um cântico de louvor, a gente fala assim, nem toda vez que a gente tem que ser um cântico para você ficar meditando. Não, pode ser um cântico alegre, porque Deus é um Deus de alegria. Pode ser um cântico tranquilo, sabe? Então procure se alegrar na presença de Deus. Porque tudo isso que nós falamos hoje, que foi mais um ensinamento, e quando eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto muito de falar, isso me motiva, falar do que Deus tem para fazer em nossas vidas. Não que eu tenha alcançado tudo, mas eu tenho orado para que possa alcançar. Tenho orado para que Deus venha a usar e fazer da minha vida, um vaso que possa ser valoroso, que Ele possa olhar e falar assim, esse aí me serve, no mínimo isso, me serve para alguma coisa. Porque quando a gente vem João, quando vem Apocalipse, chegar o dia que nós iremos dar conta, eu quero nesse dia encontrar com várias vidas que eu falei do amor de Deus. Eu quero nesse dia pessoas falem, você não falou nada para mim, mas você, com o teu jeito, da tua maneira, você testemunhou para a minha vida.
Por onde eu passar, eu quero que a presença de Deus fique. Eu várias vezes orei e oro até hoje, em várias vezes que eu estou andando, estou viajando, alguma coisa, ó Deus, é onde eu pisar a planta do meu pé, seja presente naquele lugar. Se há alguma entidade maligna, alguma potestade, que o Senhor livre e tire deste lugar. É o motivo que nós oramos antes de começar a palavra, por libertação, tocamos o shofar. E você é um shofar aí no meio desse povo. Você é uma bênção. Se você não sabe, ninguém te falou, eu vou falar para você hoje. É para você. Você é uma bênção. E Deus te escolheu para fazer algo diferente aqui em Arapongas, ou para onde você passar. Não importa o que você faça, você é uma bênção. Tudo isso que nós falamos hoje é para mim e para você. É direito meu, é direito seu. Então tome posse. Não deixe o diabo te desanimar, porque ele vai colocar obstáculos na sua vida na quarta, na vigília, na quinta, na oração. Vai colocar obstáculos para você de manhã orar, ler a palavra, na hora de dormir, ler a palavra. Ele vai colocar obstáculos, porque ele não quer que nós façamos isso. Porque quando nós começamos a fazer isso, algo muda, algo começa a mudar, algo começa a ser transformado. Somente assim nós alcançaremos o que Deus espera de nós. Nós não podemos passar pela terra simplesmente passando, achando que estamos fazendo tudo aquilo que Deus pediu. Precisamos orar e perguntar: Deus, realmente é isso? Realmente estar aqui no púlpito pregando era vontade sua? Está tudo. Porque a palavra também fala aqui, quem carrega as malas, né, Deus dá a dupla porção. Então, amados, ore, pegue de segunda, sexta, essa semana, coloca diante de Deus, leia a palavra. Se você tem filho, vou dar um conselho para você, antes de dormir, põe a mão na cabeça do seu filho, abençoe o seu filho. Você nunca fez isso? Declara a bênção sobre a vida do teu filho. Começa a ser um sacerdote, como nós falamos aqui. Você que é filho, olha pelo seu pai, pela sua mãe, para que seus dias se prolonguem pela face da terra. Não é para os dias do seu pai e da sua mãe, para que os seus dias, honre seu pai e sua mãe, seja um sacerdote de Deus, seja um servo valoroso de Deus. Que as pessoas, ao olharem para você, possam ver em você Cristo em sua vida, que possam trocar o seu nome por Cristo, que se possa te chamar de pequenos cristãos, porque nós temos visto por aí quanto descaso está tendo com a palavra crente, e nós temos que mostrar que nós somos diferentes em tudo, e nós somos mesmos, mas não tem idade. Não tem idade. Os jovens mais novos sabem disso, que se nós formos estudarmos a palavra, a idade que Davi começou, que vários reis começaram a servir a Deus, eram novos, muito mais novos que muitos jovens por aqui, com 15, 14, mas houve uma mudança, ele teve um encontro com o sobrenatural de Deus. Então, se você não teve mudança ainda, busque esse sobrenatural, busque essa verdadeira relacionamento com Deus, esse verdadeiro relacionamento com Deus. Não aceite o comodismo, não aceite a mesmice, não caia nessa zona de conforto que a religiosidade te traz. Não caia nisso. Pegue tudo que nós conversamos hoje aqui, procure praticar pelo menos alguma coisa, porque a gente não vai praticar, se você não, mas eu não consigo praticar tudo, claro que não. Mas pelo menos comece, coloque no seu coração, escreva, tenha uma agenda, tenha um caderno de oração, tenha alguma coisa que anote, que você possa se cobrar, que isso precisa acontecer, amados, isso precisa acontecer. A única maneira de você ver
essa cidade mudada. Vou diminuir um pouquinho, vamos diminuir. A sua casa mudada, o seu lar mudado, é quando você começar a mudar algumas coisas. Quando eu começar a mudar algumas coisas. Quando eu me posicionar em várias coisas que eu preciso me posicionar. Somente assim eu vou ver o agir de Deus. Somente assim eu vou pôr a mão na cabeça do doente e ele vai ser curado. Mas mesmo assim eu vou continuar orando. Mesmo assim eu vou continuar declarando. E eu vou continuar falando: Deus, me perdoe, me lava com teu sangue. Porque eu sou pecador, mas o meu desejo é acertar. O meu desejo é ver pessoas salvas. O meu desejo é ver pessoas resgatadas do inferno. É ver almas saradas, curadas, alegres e felizes. Amém?